Existe um tipo de silêncio que não faz barulho, mas atravessa a alma como uma lâmina. É aquele momento em que o celular para de vibrar, as respostas não chegam, os convites desaparecem, as pessoas seguem suas vidas e você percebe uma verdade que talvez tenha evitado por muito tempo. Em algum ponto da caminhada, você terá que se sustentar sem plateia, sem aplauso, sem garantia e sem ninguém segurando sua mão. E é exatamente nesse instante que uma pergunta começa a pesar dentro de você. Quem sou eu quando ninguém está olhando? Quem continuo sendo quando não recebo atenção? Quem permanece de pé quando o mundo não me confirma, quando a vida não me consola e quando as pessoas que eu esperava que ficassem simplesmente se afastam? Essa pergunta pode assustar, mas também pode libertar. Porque muitos passam a vida inteira tentando parecer fortes diante dos outros, mas desmoronam quando ficam sozinhos consigo mesmos. Muitos constroem uma imagem bonita por fora, mas por dentro vivem como uma casa sem alicerce. Qualquer rejeição balança, qualquer crítica fere, qualquer ausência vira abandono, qualquer problema parece maior do que realmente é. O estoicismo entra exatamente nesse ponto. Ele não promete uma vida sem dor, sem perdas, sem frustrações ou sem tempestades. Ele ensina algo mais profundo. Você pode se tornar o tipo de pessoa que não entrega o próprio centro para aquilo que não controla. Você pode aprender a permanecer inteiro mesmo quando algo falta. Pode sentir tristeza sem ser dominado por ela. Pode enfrentar o vazio sem se destruir. Pode perder apoio externo e ainda assim conservar dignidade, clareza e direção. E antes de continuar, se essa mensagem já tocou algum ponto dentro de você, deixe seu like e se inscreva no canal. Esse pequeno gesto ajuda este conteúdo a alcançar mais pessoas, que também estão tentando ficar de pé por dentro, mesmo quando a vida aperta por fora. E enquanto você escuta, já comenta uma frase simples. Eu construo minha força de dentro para fora. Talvez essa frase seja só um comentário para o YouTube, mas também pode ser um compromisso silencioso com a pessoa que você está se tornando. Porque a grande verdade é esta: ninguém virá organizar a sua mente por você. Ninguém acordará todos os dias para curar suas inseguranças. Ninguém carregará para sempre o peso das suas decisões, das suas emoções e das suas escolhas. Podem te amar, podem te apoiar, podem caminhar ao seu lado por um período, mas existe uma parte da vida que é intransferível. Existe uma batalha que só você pode encarar. Existe uma fortaleza interior que ninguém pode construir no seu lugar. E quando você entende isso sem revolta, sem vitimismo e sem amargura, algo muda. Você para de esperar que o mundo seja sempre gentil para então se sentir em paz. Para de exigir que as pessoas sejam perfeitas para então se sentir seguro. Para de colocar sua estabilidade nas mãos de quem também está tentando sobreviver às próprias dores. Você começa a olhar para dentro e percebe que talvez o maior trabalho da sua vida não seja convencer os outros do seu valor, mas se tornar alguém que não abandona a si mesmo. Número 1. Construa sua fortaleza interior. A vida não avisa quando vai testar sua estrutura. Ela não manda mensagem antes, não pede permissão, não pergunta se você está preparado. Em muitos momentos, ela simplesmente remove aquilo que você usava como apoio e observa o que sobra. Tira o conforto, diminui as certezas, silencia algumas vozes, muda os planos, afasta pessoas, quebra expectativas e coloca você diante de si mesmo. Enquanto tudo está favorável, qualquer pessoa consegue parecer equilibrada. Quando há aprovação, companhia, dinheiro, saúde, rotina organizada e respostas rápidas, é fácil dizer que está tudo sob controle. Mas a verdadeira força não aparece quando o cenário colabora. Ela aparece quando a vida aperta e você não se perde completamente. Aparece quando o medo chega e ainda assim você escolhe agir com razão.
Aparece quando a tristeza bate e você não entrega a direção da sua existência para ela. Aparece quando algo falha por fora, mas por dentro ainda existe um centro firme. Marco Aurélio governava um império, mas seus escritos revelam um homem que compreendia profundamente as batalhas internas. Ele não escrevia para impressionar outras pessoas. Ele escrevia para lembrar a si mesmo de permanecer lúcido, justo, disciplinado e consciente diante de tudo aquilo que não podia controlar. Isso é poderoso, porque mostra que nem mesmo alguém cercado de poder estava livre das inquietações da mente. O problema não é ter problemas. O problema é viver sem um lugar interno para onde voltar quando os problemas aparecem. Construir uma fortaleza interior não significa se tornar insensível. Não significa fingir que nada dói. Não significa virar pedra, ignorar sentimentos ou tratar a vida com frieza. Significa desenvolver uma estrutura interna capaz de sentir sem se despedaçar. É poder reconhecer a dor, sem fazer dela sua identidade. É perceber uma rejeição, sem concluir que você não tem valor. É enfrentar uma perda, sem acreditar que sua vida acabou. É passar por um período difícil, sem transformar aquele período em sentença definitiva. Muita gente sofre não apenas pelo que acontece, mas pela interpretação que cria sobre o que acontece. Uma mensagem não respondida vira desprezo. Uma crítica vira humilhação. Uma pausa vira abandono. Uma falha vira fracasso absoluto. Um dia ruim vira uma vida sem saída. E assim a mente, quando não é educada, pega pequenos sinais da realidade e constrói monstros enormes dentro de você. Sêneca alertava que sofremos muitas vezes mais na imaginação do que na realidade. Essa frase atravessa os séculos porque descreve algo que continua atual. Quantas vezes você já perdeu energia por problemas que nem chegaram a acontecer? Quantas vezes passou horas imaginando cenários negativos, conversas que nunca existiram, rejeições que talvez não fossem reais, tragédias que a vida não confirmou? A mente sem direção é capaz de transformar incerteza em tormento. Por isso, a fortaleza interior começa com uma separação essencial: fatos de interpretações. O fato é que alguém demorou para responder. A interpretação é que essa pessoa não se importa. O fato é que você cometeu um erro. A interpretação é que você é incapaz. O fato é que um plano não deu certo. A interpretação é que nada dará certo. Quando você aprende a separar uma coisa da outra, começa a recuperar poder sobre si mesmo. Nem todo pensamento merece obediência, nem toda emoção merece o comando da sua próxima atitude. Nem toda sensação interna é uma verdade absoluta. Às vezes, aquilo que você sente é apenas uma reação temporária, um eco de inseguranças antigas, um reflexo do cansaço, uma memória emocional tentando ocupar o lugar da razão. E maturidade é saber escutar o que acontece dentro de você sem entregar automaticamente o volante da sua vida a cada impulso. A fortaleza interior é construída nas pequenas escolhas. Quando você respira antes de responder. Quando decide não alimentar uma discussão inútil. Quando escolhe levantar mesmo sem vontade. Quando para de buscar validação em todos os lugares. Quando cuida da própria rotina, mesmo sem ninguém elogiando. Quando se recusa a destruir o próprio dia por causa de uma opinião alheia. Quando entende que paz não é ausência de problemas, mas presença de domínio interno. E aqui existe um ponto delicado. Muitas pessoas querem uma vida mais leve, mas continuam fortalecendo os próprios medos todos os dias. Alimentam comparações, revisitam mágoas, procuram sinais de rejeição, consomem estímulos que aumentam a ansiedade, vivem presas à opinião de quem pouco conhece sua história. Depois se perguntam por que estão emocionalmente fracas. A mente se torna aquilo que você repete dentro dela.
Se todos os dias você repete que não consegue, que ninguém te valoriza, que tudo dá errado, que você sempre será abandonado, sua mente começará a procurar provas para sustentar essa narrativa. Mas se você começa a treinar uma voz interna mais firme, mais racional e mais digna, algo muda. Você não se torna invulnerável, mas se torna menos governado pelo caos. Diga a si mesmo: eu posso não controlar este momento, mas controlo minha postura dentro dele. Essa frase, quando praticada de verdade, reorganiza sua força. Você não precisa controlar as pessoas, o passado, o ritmo dos outros, a opinião do mundo ou o resultado imediato de cada tentativa. Mas pode controlar sua conduta, sua disciplina, sua resposta, sua linguagem interna e a decisão de não se abandonar diante da primeira dificuldade. Essa é a base da fortaleza interior. Parar de pedir ao mundo que nunca balance e começar a se tornar alguém que aprende a permanecer de pé, mesmo quando tudo se move ao redor. Número 2. Torne-se o seu próprio suporte. Existe um erro silencioso que destrói muita gente por dentro: colocar a própria estabilidade emocional nas mãos dos outros. No começo, isso parece afeto, parece entrega, parece conexão profunda, parece amor. Mas quando você transforma alguém no responsável pela sua paz, aquilo que parecia vínculo começa a virar dependência. E a dependência sempre traz medo. Medo de ser deixado, medo de ser esquecido, medo de não ser escolhido, medo de não ser suficiente. O problema não está em amar. O problema está em se perder dentro daquilo que você ama. O estoicismo nunca ensinou uma vida sem vínculos. Os estoicos tinham família, amigos, compromissos, responsabilidades e afetos. A diferença é que eles compreendiam uma coisa fundamental: tudo aquilo que está fora de você é, por natureza, instável. Pessoas mudam, humores mudam, relações mudam, presenças mudam, promessas podem falhar. Não porque todos sejam maus, mas porque todos são humanos. Epiteto ensinava que não devemos tratar como propriedade aquilo que não depende de nós. Essa ideia pode parecer dura à primeira vista, mas é profundamente libertadora. Porque quando você entende que ninguém pertence a você, você começa a amar com mais respeito e menos controle. Começa a valorizar a presença sem exigir posse. Começa a agradecer companhia sem transformar companhia em oxigênio. Começa a se relacionar sem fazer do outro uma muleta para a sua identidade. Ser o seu próprio suporte significa desenvolver a capacidade de se acalmar sem depender sempre de resgate externo. Significa conseguir atravessar um dia difícil sem precisar descarregar tudo em alguém. Significa saber tomar decisões sem perguntar a todos se você tem permissão para existir. Significa reconhecer seu valor mesmo quando ninguém está batendo palmas. Significa aprender a se levantar quando não existe uma mão estendida no momento exato em que você gostaria. Isso não é isolamento, é maturidade, não é frieza, é autonomia emocional, não é orgulho vazio, é responsabilidade interna. Há uma diferença enorme entre precisar de pessoas e escolher caminhar com pessoas. Quando você precisa desesperadamente, aceita migalhas para não ficar sozinho. Quando você escolhe com consciência, preserva sua dignidade mesmo amando. A presença dos outros passa a ser enriquecimento, não sobrevivência. Muitas dores humanas nascem dessa confusão. A pessoa entra em uma relação procurando salvação, não parceria. Procura no outro a segurança que nunca construiu em si. Procura aprovação para calar inseguranças que não teve coragem de trabalhar. Procura atenção para tapar o vazio que se acumulou no silêncio. E quando o outro falha, atrasa, se afasta, muda ou simplesmente não consegue corresponder a tudo, o mundo interno desaba. Mas veja, ninguém foi criado para ser a coluna central da sua vida. Pessoas podem ser abrigo por um tempo, mas não podem ser sua única casa.
podem oferecer amor, mas não podem curar todas as suas feridas. Podem caminhar com você, mas não podem andar no seu lugar. Podem lembrar o seu valor, mas não podem ser a única fonte dele. Quando você exige isso de alguém, você transforma uma relação em peso. E quando a relação vira peso, até o afeto começa a sufocar. Tornar-se seu próprio suporte é olhar para si com honestidade e perguntar: em quais áreas eu ainda terceirizo minha paz? De quem eu dependo para me sentir importante? Que tipo de silêncio me desespera? Que ausência me faz duvidar de mim? Que opinião tem poder demais sobre o meu humor? Que pessoa eu transformei em centro da minha estabilidade? Essas perguntas podem incomodar, mas curam, porque aquilo que você não reconhece continua governando você em silêncio. E quando você percebe onde está sua dependência, pode começar a reconstruir sua base. Comece pequeno. Aprenda a passar algum tempo sem procurar aprovação. Aprenda a decidir algo simples sem consultar todo mundo. Aprenda a lidar com o desconforto de não ser respondido imediatamente. Aprenda a não transformar a mudança de humor de alguém em prova contra o seu valor. Aprenda a se acolher sem se vitimizar. Aprenda a se corrigir sem se destruir. Aprenda a ser companhia para si mesmo sem fazer do silêncio uma punição. Existe uma forma de força que não grita. Ela aparece quando você se senta sozinho, respira fundo e diz: eu estou comigo. Parece simples, mas muita gente nunca sentiu isso de verdade. Vive ao lado de muitas pessoas, mas abandonada por si mesma. Recebe atenção, mas não tem presença interna. É elogiada, mas não acredita. É acompanhada, mas se sente perdida. Porque nenhum aplauso cura alguém que se rejeita por dentro. Quando você se torna seu próprio suporte, sua relação com o mundo muda. Você ainda ama, mas não implora. Ainda se importa, mas não se humilha. Ainda sente falta, mas não se abandona. Ainda deseja ser valorizado, mas não aceita qualquer coisa em troca de companhia. Essa é uma força silenciosa, elegante, profunda. É a dignidade de quem sabe que pode caminhar com os outros, mas não precisa rastejar para não ficar só. Número 3. Aprenda a ficar bem sozinho. Muita gente confunde estar sozinho com estar condenado. Mas a solidão em si não é o verdadeiro problema. O problema é quando a pessoa não consegue permanecer consigo mesma sem sentir pânico, inquietação ou fuga. Existe algo mais doloroso do que a ausência dos outros: o abandono de si mesmo. Há pessoas que não suportam o silêncio porque, quando tudo fica quieto, elas começam a ouvir aquilo que passaram anos evitando. Medos antigos, culpa, comparações, frustrações, arrependimentos, necessidades não resolvidas, vontades que foram engolidas para agradar os outros. Então, para não encarar esse encontro interno, procuram estímulo o tempo todo. Redes sociais, vídeos infinitos, conversas vazias, barulho constante, distrações, compras, comida, notificações, qualquer coisa que impeça a mente de ficar sozinha por alguns minutos. Mas fugir de si mesmo cobra juros. Quanto mais você evita o silêncio, mais assustador ele parece. Quanto mais você se distrai para não sentir, mais suas emoções acumulam força. Quanto mais você precisa de estímulo para não pensar, mais dependente se torna de coisas externas para manter uma sensação frágil de equilíbrio. O estoicismo ensina que a mente precisa ser treinada como o corpo. Ninguém constrói força física evitando todo o esforço. Ninguém ganha resistência fugindo de qualquer cansaço. Da mesma forma, ninguém constrói estabilidade emocional fugindo de todo silêncio. Ficar sozinho sem se desesperar é um treino. Permanecer consigo mesmo sem procurar fuga imediata é disciplina. Olhar para dentro sem transformar tudo em drama é sabedoria. Aprender a ficar bem sozinho não significa gostar de isolamento permanente.
O ser humano precisa de vínculos, conversa, afeto e pertencimento, mas existe uma diferença entre desejar companhia e depender dela para não colapsar. Existe uma diferença entre apreciar presença e não conseguir existir sem distração. Existe uma diferença entre sentir saudade e transformar saudade em desespero. Quando você começa a ficar bem sozinho, algo profundo acontece. Você para de entrar em qualquer lugar só para escapar do vazio. Para de aceitar qualquer relação para não enfrentar a própria mente. Para de buscar qualquer atenção como se fosse prova de existência. Você se torna mais seletivo, mais calmo e mais inteiro. Não porque perdeu sensibilidade, mas porque ganhou presença. Há uma verdade difícil que precisa ser dita com clareza. Nem toda solidão é falta de alguém. Às vezes, é excesso de questões internas que você ainda não organizou. Às vezes, o incômodo não vem da ausência externa, mas da desordem interna. A mente está cheia de ruídos, cobranças, memórias, culpas e expectativas. Então, o silêncio parece ameaça. Mas o silêncio não criou tudo isso. Ele apenas revelou. Por isso, não trate cada momento sozinho como punição. Talvez seja convite. Convite para se escutar. Convite para reorganizar a vida. Convite para perceber o que você sente sem precisar esconder. Convite para voltar para si sem pressa. Convite para transformar a própria mente em um lugar mais seguro. Comece fazendo algo simples, reduza a fuga. Em vez de pegar o celular no primeiro segundo de desconforto, respire. Em vez de procurar uma conversa apenas para preencher espaço, observe o que está sentindo. Em vez de correr para distrações, escreva uma frase sobre o que está acontecendo dentro de você. Não precisa ser perfeito, não precisa ser bonito, só precisa ser honesto. Pergunte-se: o que eu estou tentando evitar agora? Que pensamento aparece quando fico em silêncio? Que emoção surge quando não há ninguém me distraindo? O que eu faço para fugir de mim? Essas perguntas são portas. E quando você atravessa uma porta interna, descobre que muita coisa que parecia monstro era apenas uma parte sua pedindo atenção. Com o tempo, o silêncio deixa de ser inimigo. Ele se torna espaço. Espaço para respirar sem atuar. Espaço para pensar sem pressa. Espaço para entender seus padrões. Espaço para se recuperar do excesso do mundo. Em uma sociedade que vicia as pessoas em estímulos rápidos, conseguir ficar em paz consigo mesmo é quase um ato de rebeldia. É dizer: eu não preciso estar sempre distraído para me sentir vivo. E quando você se encontra de verdade, passa a se relacionar melhor com os outros, porque não chega mais pedindo que alguém preencha buracos que você se recusou a olhar. Não exige que o outro silencie todas as suas angústias, não transforma qualquer distância em tragédia. Você aprende a estar com alguém sem desaparecer dentro dessa pessoa. Aprende a estar só sem se tratar como rejeitado. A solidão bem vivida pode virar oficina de caráter. É nela que você descobre seus excessos, suas carências, suas feridas e também sua força. É nela que você percebe que pode atravessar uma noite difícil e continuar existindo na manhã seguinte. É nela que entende que sentir falta não significa perder valor. É nela que aprende que sua companhia não é castigo. Então, quando o vazio aparecer, não corra imediatamente. Não tente preencher cada espaço com barulho. Não trate todo o silêncio como sinal de fracasso. Talvez seja ali, exatamente ali, que você começa a se encontrar com uma parte de si que estava esperando há muito tempo. Número 4. Treine sua mente todos os dias. Uma mente sem treino é como uma casa com todas as portas abertas em meio à tempestade. Qualquer pensamento entra, qualquer medo ocupa espaço, qualquer lembrança derruba objetos por dentro, qualquer palavra de alguém vira lei. A pessoa passa a viver reagindo a tudo, sem filtro, sem pausa, sem direção.
E quando percebe, não está mais conduzindo a própria vida, está sendo empurrada por impulsos. Os estoicos insistiam tanto na disciplina mental porque sabiam que a maior prisão não está fora, mas dentro de uma mente desgovernada. Uma mente sem governo exagera ameaças, distorce fatos, aumenta dores, cria problemas imaginários e depois convence você de que tudo aquilo é realidade. Ela transforma uma conversa mal interpretada em crise, uma dificuldade em sentença, uma espera em rejeição, uma falha em identidade. Zenão ensinava que a serenidade nasce da razão. Isso não quer dizer que a pessoa sábia não sente. Ela sente, mas não se ajoelha diante de cada emoção. Sente raiva, mas não precisa ferir. Sente medo, mas não precisa fugir automaticamente. Sente tristeza, mas não precisa desistir da própria vida. Sente ansiedade, mas não precisa acreditar em todas as histórias que a ansiedade conta. Treinar a mente é criar uma pausa entre o estímulo e a resposta. É nesse espaço que mora sua liberdade. Antes de responder, observe. Antes de concluir, questione. Antes de reagir, respire. Antes de acreditar em um pensamento, pergunte se ele é fato, medo ou interpretação. Muitas derrotas emocionais acontecem porque a pessoa transforma o primeiro impulso na decisão principal. Imagine quantas discussões seriam evitadas se as pessoas esperassem alguns segundos antes de falar. Quantos relacionamentos seriam menos feridos se alguém respirasse antes de atacar? Quantas decisões ruins seriam evitadas se a emoção não tivesse acesso imediato ao volante? Quantas noites seriam mais leves se a mente fosse questionada em vez de obedecida? Um treino mental simples é perguntar: isso depende de mim? Se depende, haja com disciplina. Se não depende, solte o controle e cuide da sua resposta. Essa pergunta parece pequena, mas muda tudo. Ela corta a ansiedade desnecessária, reduz ruminação, protege energia e devolve foco. Porque muita gente está exausta não pelo que precisa fazer, mas pelo que tenta controlar sem poder. Você não controla o que alguém pensa sobre você, não controla quem reconhece seu esforço, não controla o passado, não controla o tempo exato em que as coisas acontecerão. Não controla o humor dos outros, a maturidade dos outros, a gratidão dos outros, mas controla se vai agir com dignidade, se vai cumprir sua parte, se vai cuidar do corpo, se vai organizar a rotina, se vai falar com respeito, se vai voltar ao caminho depois de errar. Outro treino poderoso é revisar o próprio dia, não para se culpar, mas para se educar. Pergunte antes de dormir: onde eu reagi sem pensar? Onde fui dominado por orgulho, medo ou carência? Onde agi com firmeza? Onde posso melhorar amanhã? Esse tipo de reflexão transforma a vida em prática. Você deixa de viver no automático e começa a lapidar o próprio caráter. Também é preciso treinar a mente contra o vício do conforto. Quem precisa estar confortável o tempo todo se torna frágil diante da realidade. A vida real não oferece clima perfeito todos os dias. Haverá cansaço, espera, crítica, perda, esforço, frustração, silêncio, incerteza. Se você interpreta qualquer desconforto como motivo para parar, sua força nunca amadurece. Isso não significa procurar sofrimento desnecessário. Significa não tratar todo desconforto como inimigo. Às vezes, o desconforto é apenas crescimento fazendo barulho. É o corpo aprendendo disciplina. É a mente aprendendo paciência. É o ego aprendendo humildade. É a alma aprendendo que nem tudo precisa ser imediato, fácil e agradável para valer a pena. Treine ficar alguns minutos sem distração. Treine cumprir uma tarefa mesmo sem vontade. Treine ouvir uma crítica sem desmoronar. Treine dizer não sem culpa. Treine não responder no calor da emoção. Treine continuar quando a motivação baixa. Treine agradecer sem depender de cenário perfeito. Treine parar de alimentar pensamentos que não levam você a lugar nenhum.
A mente se fortalece pela repetição. Assim como um músculo não cresce em um único treino, a estabilidade interna não nasce em um único dia de reflexão. Ela é construída por retornos constantes. Você erra, percebe, ajusta e volta. Sente raiva, respira e volta. Cai em comparação, observa e volta. Se perde por algumas horas, reconhece e volta. O caminho não exige perfeição, exige retorno. E quanto mais você treina, mais percebe que paz não é ser poupado da vida. Paz é não se abandonar dentro dela. É conseguir olhar para uma situação difícil e dizer: eu não gosto disso, mas posso agir com lucidez. É sentir uma emoção forte e dizer: eu reconheço isso, mas não preciso ser guiado por isso. É enfrentar um período duro e dizer: isto é uma fase da minha história, não a definição completa de quem eu sou. A pessoa que treina a mente não se torna imune ao mundo. Ela se torna menos manipulável por ele, menos manipulável por elogios, críticas, ausências, comparações, impulsos e medos. Ela começa a viver de forma mais alinhada com valores, não com reações. E quando seus valores ficam mais fortes do que seus impulsos, você passa a experimentar um tipo de liberdade que muita gente nunca conheceu. Número 5. Seja a força que te sustenta. Existe uma armadilha que parece inocente, mas prende muita gente por anos. Esperar o momento ideal para mudar. Esperar motivação, esperar segurança, esperar alguém acreditar primeiro, esperar a dor diminuir. Esperar o medo desaparecer. Esperar a vida ficar mais simples. Esperar que uma porta se abra sem esforço. Esperar que tudo esteja claro para então dar o primeiro passo. Mas a vida raramente se organiza por completo antes de exigir movimento. Muitas vezes, você terá que começar cansado, confuso, ferido, sem aplauso e sem certeza. Terá que agir antes de se sentir pronto. Terá que construir disciplina antes de sentir vontade. Terá que se respeitar antes que algumas pessoas reconheçam seu valor. Terá que caminhar sem garantia de que todos entenderão. Ser a força que te sustenta significa parar de tratar a própria vida como responsabilidade dos outros. Podem te aconselhar, mas ninguém pode escolher por você. Podem te apoiar, mas ninguém pode carregar sua disciplina. Podem te amar, mas ninguém pode viver sua transformação. Podem abrir uma porta, mas é você quem precisa atravessar. Podem apontar o caminho, mas seus pés ainda são seus. Força verdadeira não é euforia. Não é uma frase bonita dita em um dia inspirado. Não é a empolgação que aparece depois de assistir a um vídeo motivacional. Força verdadeira é consistência quando a emoção não ajuda. É fazer o necessário em dias comuns. É manter uma promessa pequena quando ninguém está olhando. É não negociar sua evolução com cada mudança de humor. Muita gente acha que precisa se sentir forte para agir, mas muitas vezes é o agir que constrói força. Você não se torna disciplinado esperando vontade. Torna-se disciplinado repetindo o que precisa ser feito, mesmo quando a vontade não aparece. Você não se torna confiante recebendo garantias eternas. Torna-se confiante quando prova a si mesmo, dia após dia, que pode contar com sua própria palavra. Aqui está um ponto crucial. A confiança mais importante não é a que você tenta passar para os outros. É a confiança que nasce quando você cumpre o que prometeu a si mesmo. Cada promessa quebrada enfraquece sua identidade. Cada compromisso honrado fortalece sua estrutura. Quando você diz, amanhã eu começo, e não começa, sua mente aprende a duvidar de você. Quando você diz, hoje eu faço, e faz, mesmo que pouco, sua mente começa a reconhecer liderança interna. Não espere grandes viradas para recuperar sua força. Comece pelo que está ao seu alcance. Organize o ambiente. Cuide do corpo.
Faça a tarefa que vem adiando. Corte um hábito que drena sua energia. Diminua o excesso de distração. Pare de se explicar para quem não quer entender. Escolha uma atitude digna no lugar de uma reação impulsiva. Pequenas vitórias repetidas criam uma identidade nova. E não subestime o poder de continuar sem reconhecimento. Há fases em que ninguém percebe seu esforço, ninguém elogia sua mudança, ninguém aplaude sua disciplina, ninguém sabe o quanto você precisou vencer por dentro para fazer o mínimo por fora, mas isso não torna sua evolução menor. Algumas das transformações mais importantes acontecem em silêncio, antes de qualquer pessoa notar. O mundo costuma valorizar o resultado visível, mas o caráter nasce no invisível. Nas escolhas que você faz quando poderia desistir. Nas respostas que você não dá quando poderia ferir. Nos hábitos que mantém quando não há recompensa imediata. Nas vezes em que sente vontade de voltar ao antigo padrão, mas escolhe permanecer firme. É ali que você deixa de ser governado pela circunstância e começa a ser guiado por princípio. Ser a própria força também significa abandonar a fantasia de que alguém precisa te salvar para você começar. Essa fantasia pode parecer confortável, mas enfraquece. Enquanto você espera ser resgatado, entrega seu poder. Enquanto espera que alguém venha resolver tudo, sua vida fica suspensa. Enquanto acredita que só mudará quando o mundo facilitar, permanece preso ao mesmo lugar. A frase "ninguém virá te salvar" pode soar dura, mas compreendida da maneira correta, é uma das frases mais libertadoras que existem. Ela não significa que você não será amado. Não significa que não receberá ajuda. Não significa que deve rejeitar apoio. Significa apenas que a responsabilidade central pela sua vida não pode ser terceirizada. O apoio dos outros pode ser bênção, mas sua postura precisa ser sua. Quando você aceita isso, para de se sentir traído pela ausência de resgate. Para de olhar para o mundo como se todos tivessem uma dívida eterna com a sua dor. Para de esperar que alguém adivinhe suas necessidades, cure suas feridas e organize seu caminho. Você começa a levantar com mais sobriedade e diz: eu posso pedir ajuda, mas não vou abandonar minha parte. Essa mudança é profunda. Você ainda valoriza pessoas, mas não coloca sua alma nas mãos delas. Ainda sente dor, mas não faz da dor um trono. Ainda passa por períodos difíceis, mas não se define por eles. Ainda cai, mas aprende a levantar sem transformar cada queda em identidade. Você começa a se tornar uma pessoa difícil de destruir, não porque nada te afeta, mas porque nada recebe permissão para comandar totalmente quem você é. O clímax dessa jornada não é virar alguém invencível aos olhos dos outros. É tornar-se confiável para si mesmo. É poder olhar para dentro e reconhecer: eu não sou perfeito, mas não fujo mais de mim. Eu ainda tenho medos, mas não sou escravo deles. Eu ainda sinto dor, mas não entrego minha dignidade. Eu ainda enfrento tempestades, mas estou construindo uma base. E essa base muda tudo. Quando você se torna sua própria base, a ausência não destrói. A crítica não define. A rejeição não vira sentença. A solidão não parece prisão. O medo não assume o comando. Você começa a viver com uma presença diferente. Fala menos para provar, reage menos para se defender, implora menos para ser escolhido, explica menos para ser aceito, caminha mais alinhado com aquilo que sabe ser correto. Talvez hoje você esteja em uma fase em que se sente sozinho, cansado ou sem apoio suficiente. Talvez esteja esperando uma mensagem, uma resposta, um reconhecimento, um pedido de desculpas, uma prova de que alguém se importa. Talvez isso doa, e não há vergonha em sentir, mas não transforme essa dor em abandono de si mesmo. Não entregue sua vida nas mãos de um silêncio.
Não permita que a ausência de alguém faça você esquecer a presença que precisa desenvolver dentro de si. A partir de hoje, comece a construir uma relação mais forte com você. Seja o tipo de pessoa que se levanta sem precisar de espetáculo. Seja o tipo de pessoa que se corrige sem se odiar. Seja o tipo de pessoa que ama sem se perder. Seja o tipo de pessoa que sente, mas não se entrega ao caos. Seja o tipo de pessoa que, mesmo quando ninguém vê, escolhe continuar fazendo o que é certo. Porque no fim, a vida sempre revelará a diferença entre quem apenas parecia forte e quem construiu algo real por dentro. A aparência pode impressionar por um tempo. As palavras podem convencer por alguns minutos. Mas quando o silêncio chega, quando a pressão aumenta, quando o apoio diminui, quando as distrações acabam, só permanece de pé quem desenvolveu estrutura. E estrutura não nasce de sorte. Nasce de disciplina, reflexão, autocontrole, coragem e retorno. Nasce quando você decide não fugir de si. Nasce quando para de negociar sua dignidade. Nasce quando entende que não precisa controlar tudo para controlar sua postura. Nasce quando descobre que sua paz não pode depender da perfeição do mundo. Então pare de esperar o cenário ideal para começar a se fortalecer. Pare de fugir do silêncio que pode te ensinar. Pare de transformar cada emoção em comando. Pare de entregar seu valor a respostas, olhares, curtidas, convites e aprovações. Volte para o centro, respire, reorganize sua mente, faça o que precisa ser feito. Honre uma promessa pequena hoje, depois outra amanhã e continue. A pessoa que você procura nos momentos difíceis precisa nascer dentro de você. A mão que você espera pode ser a sua. A voz que te acalma pode ser treinada por você. A base que faltou pode ser construída agora. Não de uma vez, não sem esforço, mas com presença, coragem e constância. Se este roteiro fez sentido para você, escreva nos comentários. Eu construo minha força de dentro para fora. Deixe seu like, inscreva-se no canal e continue acompanhando esta jornada. Cada vídeo é um lembrete para você fortalecer a mente, recuperar sua dignidade e viver com mais domínio interior. Porque não é o mundo que define quem você é a forma como você escolhe permanecer de pé dentro dele.